O que é o dia eterno? Nós vamos ler este versículo na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, o último versículo, o 18. E diz assim: Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Quantas coisas maravilhosas são reveladas neste versículo. O que seria o dia eterno? Nós vamos entender nesta meditação este significado. O que é o dia eterno? Ele fala de crescimento na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Conhecimento de Jesus Cristo não é saber a Bíblia de cor. Conhecimento de Jesus Cristo não é recitar versículos, não é estudar grego, não é estudar as línguas originais das Escrituras. É conhecer a pessoa, o Espírito. É a comunhão com o Pai e com o Espírito. É saber o pensamento e o sentimento de Deus. Por isso, ele diz, antes, crescei. Devemos crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Jesus é uma pessoa. Quando lemos os livros de Deus, todos estes livros foram escritos por causa de Jesus Cristo. Toda a criação é por causa de Jesus Cristo. E o conhecimento de Jesus nos levará ao dia eterno. Por isso, ele diz para crescermos neste conhecimento. A ele seja a glória, tanto agora. Agora se refere nos dias da igreja. Nos dias em que a igreja está sendo edificada. Nos dias em que nós estamos crescendo neste conhecimento. Nos dias em que estamos sendo edificados por meio do Espírito Santo. Ensinados, fortalecidos, vivificados. Mas onde fala mais sobre o conhecimento e sobre o dia eterno? Quando nós lemos em João 17 sobre a vida eterna, em se tratando de vida eterna no versículo 3, diz assim: E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Vamos unir este versículo ao versículo de Pedro. Pedro diz que devemos crescer no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui diz que a vida eterna é conhecer o Deus único e a Jesus Cristo que foi enviado. Portanto, o dia eterno está relacionado à vida eterna plena. Pois agora nós temos a vida eterna em nosso espírito e a nossa alma, vitoriosa da carne, vitoriosa do mundo e do pecado, desfruta desta vida. Mas o nosso corpo ainda está morto por causa do pecado. Vai chegar o dia que também o nosso corpo vai conhecer o Deus vivo e verdadeiro. E o Espírito vai vivificar o nosso corpo como vivificou o de Jesus. Então nosso corpo estará pleno da vida. Então entraremos assim no dia eterno. Este dia eterno é o sétimo dia, é o sábado, é o descanso eterno. E está em Gênesis capítulo 2, versículo 2. Diz assim a palavra: Havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou neste dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Quando lemos Efésios, lá diz que nós somos criados em Cristo Jesus. Aqui o Criador descansa da obra e de toda a obra que ele fez, ele descansou no dia sétimo e ele o santificou e o abençoou. Ele, neste momento, fez algo que é estranho ao Espírito de Deus, descansou. Na realidade, revela que o homem chegou na sua plenitude.
Deus trabalha com o homem e deseja um homem perfeito como ele é perfeito, como Jesus diz no Evangelho. Este aperfeiçoamento é sermos espirituais em toda integralidade do nosso ser, espírito, alma e corpo. Então, nós entramos no sétimo dia, o dia eterno. Note que nos outros dias da criação existe sempre repetido assim, houve tarde e manhã, isto é somente até o sexto dia. Quando chega no sétimo, não há tarde e manhã, porque este dia é um dia eterno. A luz brilha eternamente, é como se o sol brilhasse eternamente, e assim não haverá mais noite. Na Nova Jerusalém está descrito que não há noite, porque há somente a luz, e Deus ilumina eternamente. Isto é o conhecimento de Deus em plenitude, pois até o nosso corpo morto vai conhecer a plenitude do Espírito de Deus. Portanto, tudo está interligado. A palavra do Senhor na realidade, os 7 dias da criação é um resumo de todas as Escrituras. E assim, a conclusão da criação é a conclusão da salvação, é a conclusão da obra de Deus. E nós entramos neste dia eterno. Por isso que Pedro disse assim na sua palavra: a ele glória, tanto agora. Agora se refere aos 6 dias, ao mover do Espírito de Deus, criando todas as coisas. Por isso que no segundo dia há luz, e é por meio da luz que toda obra é feita. A luz será plena no sétimo dia. A luz da vida, a qual Jesus disse no Evangelho de João. Quão gloriosas são as Escrituras! Quão maravilhosa é a palavra de Deus! E quantas coisas nos são reveladas! Que a graça e o amor de Jesus Cristo esteja contigo. E você que ama e deseja crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo e que está meditando conosco nas Escrituras, esteja firme. E que muitos que desejam sejam firmados e assim venham para o reino, pois um dia será eterno. Não haverá mais noite, não haverá mais trevas, porque o caminho do justo, como está escrito em Provérbios, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai clareando pouco a pouco, até chegar o dia perfeito. Assim também, o nosso crescimento espiritual é como a luz da aurora. Nós vamos crescendo, até vermos de maneira perfeita e até o nosso corpo ser transformado ou ressuscitado. E assim entrarmos também no dia eterno, porque crescemos na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, o Espírito que dá vida. Louvado seja Jesus. Amém.